Oi, gente, tudo bem com vocês? Bora lá aí para nossa próxima videoaula aqui de história, dando continuidade ao conteúdo aí do capítulo 4, que a gente fala das reformas protestantes, reformas religiosas. Tranquilo? Tinha passado aí um para casa para vocês, então bora lá na página 43. Número 1. Qual era o principal objetivo do humanismo? Já tinha, eu acho que essa questão aí estava um pouco mais tranquila, porque já é algo que a gente vem comentando desde o nosso primeiro capítulo, né? Com renascimento cultural e científico. Gente, o que é o norte, o objetivo aí do humanismo? É o antropocentrismo. É a partir do homem que o movimento humanista busca suas questões. O homem é o objetivo de tudo e é a partir dele que você busca os problemas, né? No caso, lembra lá do método científico que eu falei para vocês? Você tem um problema, você separa etapas, você busca criar soluções, você cria teorias. E aqui no movimento humanista, quem que serve de base é o ser humano e tudo que envolve o ser humano. Tranquilo? Número 2. De que maneira o objetivo do humanismo pode ser observado nas obras de Rafael Sanzio e Rembrandt. Rembrandt aqui é esse primeiro aqui de cima. Olha o nome do quadro. A lição de anatomia. Só de a gente ver o que está aí no meio, o que mais chama atenção nesse quadro é o ser humano, é o estudo do corpo humano, né? Algo que não está nascendo aqui agora, está ressurgindo. Lembra lá do Egito Antigo? A mumificação nada mais, nada menos é que o estudo aí do corpo humano também, né, lá para os egípcios. E aqui, então, o quadro do Rembrandt, o que ele tem a ver com o humanismo? É o estudo do ser humano, certo? E esse quadro aqui do Rafael Sanzio? Esse quadro aqui eu achei ele fantástico. Quem tiver interesse aí por arte, filosofia, tiver esse tempinho, gente, tem muito material disponível na internet sobre esse quadro. Eu acho que vale muito a pena vocês pesquisarem sobre ele. Daria pra gente ficar aqui falando sobre isso mais de uma semana. Primeiramente, olha o nome do quadro, Escola de Atenas. Já está remetendo aos valores greco-clássicos, né? Aos valores da antiguidade. Lembra lá que é o objetivo do humanismo? Esse retorno à antiguidade. As duas, aqui no caso, a obra do Rembrandt, ela acabou tampando uma escultura que está aqui do meu lado esquerdo. Mas eu tenho duas esculturas aí greco-clássicas também, em referência aos valores. Primeira coisa que chama a nossa atenção é esse ar de profundidade. Isso aqui não é algo fácil de se fazer na pintura, né? Você brincar com esse jogo aí de mix de sombras, a questão mesmo da profundidade e tudo mais. E aí o que é que chama a nossa atenção aqui central? São dois personagens, que quem que são eles afinal? É o Platão e o Aristóteles, que vai ser seu discípulo. O Platão tá com a mão para cima, indicando aí o campo das ideias, enquanto Aristóteles está com a mão para baixo, indicando o campo dos sentidos, né? Cada um com seu livro aí na mão, defendendo suas teorias. Eu vou ter um monte de filósofo espalhado aqui, inclusive o Pitágoras. O próprio Rafael Sanzio se representa aqui na obra. Nesse grupo direito aqui, ó, com os globos aí na mão, ele tá aí presente entre essa galera, os astrônomos. E outra coisa que é legal da gente pensar, olha aí o Platão. O rosto dele vai ser uma homenagem ao Da Vinci, tá? É muita coisa que vocês podem olhar e recomendo aí que quem puder olhe na internet. E é um afresco, uma pintura feita na parede, que tá lá no Vaticano, que inclusive enquanto um tava pintando uma parede, o Michelangelo tava pintando a Capela Sistina. E aí é um mix de três obras, essa aqui é uma das partes, tá? E 3, estabeleça a relação entre a difusão do pensamento humanista e o desenvolvimento de um espírito mais crítico pelos europeus. O que é que o humanismo tem a ver com a criticidade? Tudo. É a partir do momento que eu começo a questionar aí a Igreja Católica, pego o ser humano como exemplo de partida, os problemas que envolvem ele, eu começo a me tornar mais crítico, né? Eu busco resolver problemas que antes eram tidos ou como aquilo ali mesmo ou como vontade divina, certo? Vira na página 44, organize as ideias.
Número 1. Na época da consolidação dos estados absolutistas, a Igreja Católica se opôs ao fortalecimento dos reis em um primeiro momento. Explica o que fez a Igreja se posicionar dessa forma. O que acontece? Vamos lembrar que quando a gente tem aí a Idade Média, tem um poder político totalmente descentralizado, na mão aí de vários senhores feudais. E qual que é a única instituição, de certa maneira, organizada? A Igreja. Quando eu tenho início da Idade Moderna, que começa a surgir um grupo de pessoas que quer centralizar a política, né? Vai centralizar um monte ali de terra. Aquilo ali de cara assusta quem? Assusta a igreja. E no caso, justificável esse medo, porque vai ser algo que a gente vai comprovar nas nossas páginas seguintes aqui, que os reis, em certo momento, eles vão começar a bater de frente com a igreja realmente, tá? Então, no caso, a nossa resposta seria nesse sentido, né, de mostrar que a igreja era o único órgão aí centralizado e hierarquizado durante a Idade Média e não vai querer outra instituição aí para bater de frente com ela inicialmente. 2. Porque o poder político da igreja poderia contrariar os propósitos dos estados absolutistas. Os estados nacionais aí, na figura do rei, ele vai ter vários projetos, enfim. Só que para fazer esses projetos eu preciso de um negócio. Renda, dinheiro esse proveniente dos impostos. Mas quem também arrecada impostos? A igreja. Então, no caso, esse arrecadamento aí de impostos e taxas pela igreja não era algo que agradava aos reis, porque eram impostos que eles também queriam e pretendiam ter. Tranquilo? Bora lá para a página 45, interpretando documentos. Retome a abertura do capítulo e observe os elementos presentes naquela página. No caso, é o que a gente acabou de ver, analisando lá a obra do Rafael Sanzio e do Rembrandt. Na sequência, em seu caderno, estabeleça a relação entre o humanismo e a crítica presente na obra de Bosch aos membros da igreja. Gente, se é interpretando documento, você sabe que mais que nunca é importante a gente ler referência, quem fez, quando fez, onde tá, tudo isso aí. Bosch, O Navio dos Tolos, 1490-1500, tá no Museu do Louvre, em Paris. Essa pintura foi produzida pelo artista flamengo Hieronymus Bosch. Por meio dela, ele faz uma crítica aos costumes da sociedade europeia ocidental do início do século XVI. Em primeiro plano foram representados membros do clero, uma monja franciscana e um representante do baixo clero. Esses dois personagens, assim como os demais, estão ocupados em comer, beber, cantar, jogar e se distrair. Então a gente tinha que pensar a questão humanista com a crítica e a relação com a igreja aí. Gente, vamos analisar primeiramente a obra. Analisa aí o centro da obra. Eu tenho os dois representantes da igreja cantando, comendo, se divertindo. Mais alguns outros membros aqui da igreja aqui atrás. Só que observe o restante do quadro. Primeiramente, o lugar que eles estão aí é um lugar privilegiado, mais alto no centro, no meio, né? Observa aqui embaixo, eu tenho duas pessoas aí desnutridas, um até com a tigela pedindo comida. Então, no caso, o que o Bosch quis representar aqui com essa crítica? Vamos lá lembrar, século XIV até o século XV, eu vou ter 100 anos aí muito complicados dentro da Europa, fome, peste, guerras, revoltas. Então, início aqui desse século XVI, a Europa está destruída ainda socialmente, economicamente, politicamente. Tanto é que se lança as grandes navegações para tentar se reestruturar. E como que o Bosch pensa isso aqui? Como que a gente poderia bolar nossa resposta? O Bosch, por meio dessa pintura, ele vai colocar os membros da igreja como usufruindo de certa luxúria, no caso a comida, a bebida, a própria felicidade é considerada aqui um privilégio, né? Que não vai ser algo característico aí de toda a população da Europa. E enquanto a igreja está desfrutando de todos esses bens, eu tenho aí a maior parte da população da Europa passando miséria, fome, e esses impostos que a igreja arrecadava não eram revertidos em bens para a população. Tranquilo? Página 46. Organize as ideias. Vocês tinham aí uma tabelinha com
3 grupos e a gente ia apontar o descontentamento de cada um desses grupos com a igreja, certo? Os reis absolutistas. Por que esses reis eles estavam aí sendo contrários à igreja? Primeiramente, que eles não gostavam da interferência da igreja em questões religiosas e em questões políticas, né? Eles querem interferir aí com as questões religiosas deles. E segundo, a questão da arrecadação de taxas e impostos, tá? E a interferência até mesmo em leis. Membros da burguesia. A burguesia ela vai ter muitas práticas comerciais condenadas, como por exemplo a questão da usura lá que eu comentei, né, a questão de empréstimo de dinheiro e tudo mais. E outra coisa que a salvação das almas vai ser algo muito difícil segundo a igreja, né, a própria questão de pagar pelas indulgências e tudo mais. Membros da igreja. Pera, professora, mas a própria igreja vai condenar a igreja? Sim, vai chegar certo momento que eu vou ter próprios membros da igreja condenando práticas da igreja. E isso a gente vai ver aqui agorinha. Então, eu vou ter membros da igreja condenando práticas como, por exemplo, a usura e a questão aí do pagamento de indulgências. Usura não. A simonia e a venda de indulgências. Tranquilo? Então, bora lá, começando aí nosso conteúdo de hoje. É importante essa correção para a gente já ter aqui alguns conteúdos prévios do que a gente já vai ver. Então, a gente viu que ao longo aí já desse início do século XVI, eu tenho uma igreja que ela está sendo criticada por diversos grupos e grupos muito poderosos, como, por exemplo, os reis, que vão ter muito poder dentro aí da Europa. O que acontece? À medida que os anos aí forem passando, eu vou tendo aí, já nesse início do século XVI, medidas práticas de gente que vai dar a cara para bater e criticar a igreja realmente. E a partir disso aí, aquela igreja que era única, Igreja Católica Apostólica Romana, essa única igreja ocidental, eu vou ter pessoas se desvinculando dessa igreja e fundando outras vertentes religiosas. E essas novas religiões vão ficar conhecidas como religiões protestantes. Olha o nome da palavra, protestante. Quer dizer que ela está protestando contra algo, né? Esse algo é o quê? A Igreja Católica e suas práticas. Exemplos de religiões protestantes: luteranismo, calvinismo, anglicanismo. Vamos comentar aí mais sobre elas. As críticas a gente já falou aqui um pouquinho, né, sobre elas, a questão dos abusos da igreja, venda de indulgências, a questão da simonia, condenar a prática dos burgueses como a usura, tinha terra demais, algo que incomodava os reis, etc e tal. Eu vou ter aí alguns humanistas que vão passar a criticar a igreja. Aqui na apostila de vocês eles apontam 2, que é o John Wycliffe e o John Hus. John Hus esse que inclusive vai ser condenado à morte, ou seja, aquilo que eu já comentei com vocês, a igreja continua sendo uma instituição muito forte dentro da Europa e acaba fazendo práticas aí de perseguição, né, a opositores. Vira aí pra gente na página 47. Vamos começar a ver então como que é essa reforma. A reforma protestante ela vai ter o seu berço dentro da Alemanha, com um sujeito que era membro da Igreja Católica, que vai ser o Martinho Lutero. O Martinho Lutero, ao longo de sua vida religiosa, ele vai perceber várias coisas que ele não gostava dentro da igreja e ele vai tomar uma decisão. Ele vai escrever críticas sobre a igreja. Mas ele não escreve qualquer crítica. Ele escreve 95 teses de tudo que ele era contrário à igreja. Ele vai pegar essas 95 teses e vai pregar na entrada de uma igreja tradicional aí dentro da Alemanha. E aí, o que acontece? A igreja ela arrecadava vários recursos financeiros que, segundo aqui, o que o Lutero mesmo apontava, seriam utilizados para a construção da Basílica de São Pedro, que é a Basílica lá do Vaticano, que é algo extremamente grande, luxuoso, e que, segundo Lutero, aquilo para ele era um problema, né? Um dos 95 problemas. E aí, ele vai lá na Catedral de Wittenberg e vai pregar essas 95 teses. Por que pregar isso na porta da igreja? Lembra, né? A cidade gira em torno da igreja. Então aquilo ali é um lugar de convivência pública. Logo aquilo ali ia repercutir em toda a sociedade ali. E é o que acontece. Essa notícia chega até o Papa.
O Lutero não retira suas críticas e o que acontece com ele? Ele é excomungado de dentro da igreja, ele é expulso de dentro da igreja. Não se importando com isso, ele vai acabar fundando uma própria religião, certo? Aqui tem uma imagem na página 47, uma pintura, de uma obra de Julius Hübner, As 95 Teses de Martinho Lutero. Luberhaus, mosteiro onde Lutero escreveu as 95 teses, atualmente abriga um museu. E aí, no caso, ele pregando as 95 teses e falando sobre isso, e repleto de pessoas, né, ao redor dele aí. Tranquilo? Virou aí pra gente na página 48. Tem uma partezinha aqui, uma tabelinha em rosa, que eu acho muito interessante a gente ler ela. O luteranismo significou uma reforma religiosa. E entre os pontos básicos dessa nova doutrina destacaram-se pontos que o Lutero quis mudar e colocar dentro da sua religião. Justificativa da salvação pela fé. Não, você não vai ter que pagar para ir para o céu. Você vai para o céu a partir da sua fé. Isso aqui segundo Lutero, certo? Extinção da hierarquia religiosa. Aquela questão daquele monte de nível, né? De alto e baixo clero e tudo mais. Livre interpretação da Bíblia. A gente ainda tem uma população que ela é extremamente analfabeta. Lembra que na Idade Média a gente comentava sobre a questão das pinturas, o uso das pinturas para catequizar. O Lutero vai incentivar cada vez mais as pessoas, elas próprias, lerem a Bíblia. Para isso, ele vai entrar num outro ponto aqui que vai até comentar, que é a substituição do latim pelo alemão. O latim ele vai ser uma língua extremamente antiga, que as pessoas já não têm domínio disso, fora ali da região mesmo onde nasce, né? Se a gente para pensar a Península Itálica, que é a sede da Igreja Católica. Na Alemanha, então, eu vou ter outra linguagem e ele vai instituir, então, que no caso as missas fossem feitas na linguagem do povo, tá? Manutenção de apenas 2 sacramentos, batismo e eucaristia. Proibição da veneração de imagens. Ele vai ser, porque no caso ele vai ser contra ali a prática da simonia, aquela venda de objetos religiosos, né? Aquela promessa que o objeto seria real e tal, não sei o quê. E aí ele vai ser contra essa questão da veneração de imagens. Abolição do celibato clerical, aquela questão que o religioso não poderia se casar, envolver. Vai ter ali muitos escândalos envolvendo relacionamentos amorosos, né, entre membros ali da igreja. Então ele vai ser contra isso aí. E subordinação da igreja ao Estado, ou seja, a igreja seria diretamente ligada ao Estado. Isso seria legal para quem? Para os reis. Então, ao mesmo tempo que eu vou ter o imperador Carlos V, que é religiosíssimo católico, perseguindo Lutero, eu vou ter reis alemães aí defendendo também o Lutero, certo? E aí aqui na página 48 vai citar aqui algumas reuniões chamadas de dietas aí, onde aconteceram embates com a figura do Lutero, que pressionando ele a retirar as críticas dele e tudo mais aí, tentando pressionar que essa religião não crescesse, mas é algo aí que não acontece, né? E acontece em embates, mas o Lutero desenvolve essa nova religião que vai ficar conhecida como luteranismo por causa do próprio nome dele. Tranquilo? Beleza, então a reforma nasce dentro da Alemanha, mas ela não fica só ali dentro, ela vai se expandir para outros lugares da Europa. Por exemplo, aqui na apostila traz, né? Vai para a Suécia, para a Dinamarca, Noruega e outras diversas regiões ali dentro da Europa. Virou na página 49. A gente vai aí, por exemplo, falar do Calvino, né, que vai estar lá na Suíça. O que acontece? O Calvino também vai ser crítico da Igreja Católica, vai tomar conhecimento do que o Lutero fez, só que ele não vai concordar totalmente com o Lutero. E é daí que ele desenvolve uma própria religião chamada de calvinismo. A principal teoria do Calvino vai ser a teoria da predestinação, que tudo que fosse para o bem ou para o mal na vida de determinado sujeito, aquilo já havia sido predeterminado, você era predestinado àquilo ali, certo?
E aí, no caso, ele vai considerar também a questão da Bíblia ser algo básico, as pessoas tinham que ter essa leitura, a crítica também ao culto de imagens e tudo mais, tá? Mas o que mais chama atenção aqui no Calvino é essa questão da predestinação, né? Que as pessoas já estão predestinadas ou à salvação ou à condenação eterna. Então vai caber ao ser humano mostrar realmente que ele é um ser divino e tudo mais, e que ele merece aquilo ali. Tudo bem? E aí tem um detalhe que chama a atenção da gente, que vocês vão até fazer aqui uma pesquisa, pesquisando sobre a predestinação. A gente vai voltar a falar mais disso. O Calvino ele vai interferir muito na questão do capitalismo. Capitalismo, sistema econômico pautado na questão do acúmulo do dinheiro. O Calvino tem uma parte da apostila que até comenta, olha aqui, no segundo parágrafo aqui, ó. O calvinismo fundamentou-se na doutrinação da predestinação absoluta. Segundo esse princípio, as pessoas nascem predestinadas à salvação ou à condenação eterna. Calvino afirmava que cabia ao ser humano demonstrar que era um eleito por Deus. O trabalho árduo e a prosperidade econômica individual eram considerados por ele um dos sinais dessa predestinação. Abre aspas. O trabalhador é o que mais se assemelha a Deus. Um homem que não quer trabalhar não deve comer. O pobre é suspeito de preguiça, o que constitui uma injúria a Deus. Fecha aspas. Isso aí vai ser uma frase vinda aí do Calvino. O que isso aí incentiva o capitalismo? A questão do trabalho, né, do acúmulo de capital e tudo mais. Na pesquisa vocês vão comentar sobre isso e na próxima aula eu volto falando mais. Vira na página 50. Anglicanismo, comentei um pouquinho aí com vocês já sobre o Henrique VIII, né? O que vai acontecer? O Henrique VIII, ele tinha a vontade de ter uma filha mulher. E aí, ele era casado com uma rainha da Espanha. Só que, o que acontece? Essa Catarina de Aragão não rendeu para ele filhos homens, só uma filha mulher. Ele, no meio de toda essa crise, ele vai pegar e pedir anulação do casamento dele. O Papa não concede isso. E aí, no meio da crise, ele fala, beleza, pega aí por referência que o Lutero já tinha feito, se desvincula totalmente da Igreja Católica e funda uma nova religião, que vai ser uma religião própria dele, né? O anglicanismo não vai ter tantas diferenças com a Igreja Católica. A principal diferença é que agora o centro de tudo é o próprio rei, certo? Ele aí vai ser um dos principais líderes religiosos aí. A figura do rei vai ser extremamente importante. E aí ele se casa novamente com outra esposa, a Ana Bolena, mas ele também vai ter outra filha mulher, que é a Elizabeth I. E aí, ano que vem, no 8º ano, a gente vai comentar mais, quando a gente chegar a pensar melhor sobre a Inglaterra, falar novamente aqui sobre esse Henrique VIII, sobre as filhas deles, a relação que uma tem com a outra aí, vai ser algo um pouco conturbado. E aí, então, ele funda uma nova religião protestante na Inglaterra, que vai ser o anglicanismo, certo? Gente, o barulho na rua, né, novamente aí, como sempre, pra gente ficar em casa, mas a gente tem aí muito barulho na rua, que é difícil. Bora lá. Então, hoje, nessa aula, a gente falou sobre a reforma protestante, aonde ela está nascendo, para onde ela se expande. E aí, para a casa de vocês vão fazer a página 47, que é onde vocês vão analisar aqui o Interpretando Documentos. 48, que é onde vocês vão terminar de analisar aqui esse textozinho e responder as questões aqui de 1 a 4. E na 49, a pesquisa. Tranquilo? Então, 47/48 e 49. Um beijo e fica todo mundo bem.